prepara o seu coração para a palavra. Peço ao Espírito Santo: Senhor, prepara o meu coração para receber a tua palavra. Pai, eu te agradeço por esse momento de culto. Na verdade, é o Senhor quem nos proporciona tudo isso. Que possa ser aceitável a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e que nesse momento da Tua palavra, o Espírito do Senhor nos dê o entendimento. Fala conosco, Pai. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor me capacite a transmitir essa palavra com unção do Teu Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Produzindo frutos, né? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 a 8. João 15, de 1 a 8, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, igreja? Nós vamos uma pregação temática, né? O que é uma pregação temática? Eu não vou ficar preso a um único texto da palavra. Nós vamos viajar por vários textos dentro do mesmo tema. Então eu peço que vocês acompanhem, né, para que não percam, né, o fio da meada. A gente vai passar por vários textos da palavra de Deus. E eu sempre achei muito interessante dentro da palavra de Deus o fato de Deus nos comparar com árvores frutíferas. Você já parou para ver quantas vezes que nós somos comparados com árvores, né? São muitas as passagens bíblicas, né, que comparam o homem, o ser humano, com árvores. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 8, 24, Jesus faz a cura de um cego. E aquela cura foi bem estranha, porque ele operou a cura e o cego diz para ele: eu vejo os homens como árvores, os vejo andando. E aí Jesus ora de novo, e aí ele recobra a visão natural como nós temos. Será que Jesus, né, ele não estava tão inspirado aquele dia que ele fez uma cura incompleta? Né? Logicamente que não, né? Mas eu entendo que ali é um texto onde o Senhor Jesus quis mostrar algo espiritual. A primeira visão que aquele cego tem é que os homens andavam como árvores. É uma visão espiritual, não é que a cura tinha sido feita pela metade. E em seguida, ele concede a visão natural, né? Então, há uma referência muito importante em nós entendermos essa comparação que a palavra de Deus faz conosco como árvores. Se você pegar lá em Gênesis 1, versículo 11, Deus, ele ordena que as árvores frutíferas produzam segundo a sua espécie. Cada árvore vai produzir segundo a sua espécie. A laranjeira vai produzir o quê? Laranja. Uma macieira vai produzir o quê? Maçãs. A videira vai produzir uvas. A figueira, figos. Assim por diante, amados, né? E nós vamos produzir daquilo que nós somos. Então comece a refletir nisso. A nossa vida vai produzir
daquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Vamos começar o que nós éramos, né, antes da nossa conversão. Que tipo de fruto que a nossa vida dava antes da nossa conversão? Mas que tipo de fruto que ela tem que dar agora, depois que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos de fato produzindo frutos bons? Frutos bons? Porque uma árvore frutífera, ela pode de repente produzir frutos maus. Um bom exemplo disso é a goiabeira, né? A goiabeira, ela costuma dar muito bicho, né? Se ela não for tratada, cuidada, é difícil você pegar uma goiabeira, principalmente se for a branca, que você consiga pegar uma goiaba boa. Então é uma árvore frutífera, mas não está produzindo frutos bons. Um exemplo. E os frutos que nós produzimos não são para nós. Nós produzimos para o reino. Nós somos chamados a produzir para o reino de Deus. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós, para que nós produzamos frutos, e frutos que permaneçam. A nossa vida deve ser como uma árvore frutífera. Eu devo produzir frutos, e frutos que permaneçam, que sejam agradáveis a Deus. E a gente vê uma referência disso lá em Deuteronômio 26, não precisa abrir, versículo 1 e 2. Quando o povo hebreu entra na terra prometida, eles começam a cultivar a terra, e há uma ordem para que as primícias de todo fruto que eles colhessem, eles fizessem uma oferta a Deus. Por que Deus fez essa palavra, colocou essa ordem através da boca de Moisés? Para que aquele povo entendesse que eles estavam recebendo uma terra, eles iriam receber o fruto do seu trabalho, que é algo que Deus permite a gente usar, o fruto do nosso trabalho, mas o primeiro, a primícia daquele fruto, deveria ser entregue como gratidão a Deus. Esse é o mês que a gente chama o mês da gratidão, né? O culto de ação de graças. Eu tenho falado em todos os cultos, na reunião de quarta-feira, a gente começou orando essa semana passada, cada irmão que estava na reunião fez uma oração de gratidão a Deus por um motivo, foi algo muito bom, foi muito tocante no nosso coração aquilo. Mas um dos frutos que nós apresentamos a Deus é a nossa gratidão, é o reconhecimento que tudo que recebemos provém dele. Então comece a reparar que frutos eu tenho entregue a Deus, né? O que Deus espera de nós, né? E aí a gente vai, por exemplo, no Salmo 1, onde fala do fruto que o justo produz. O Salmo 1 ele é bem conhecido, né? A gente começa aqui no versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não para ficar praticando pecado, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite, e ele é como o quê? Como uma árvore. Olha novamente a comparação. O justo é comparado como uma árvore, mas não é qualquer árvore. É uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo ela dá o seu fruto. Olha que tremendo, como é linda essa comparação que a palavra de Deus faz. E mais, lá no Salmo 92, no versículo 14, ele diz assim, que essa árvore, até mesmo na velhice, ela continua dando seus frutos. Quem aqui já viu um pé de manga bem velho? Eu me lembro que na época da nossa infância, tinha uma família que tinha um quintal grande no fundo e tinha um pé de manga bem frondoso, antigo, e a gente usava a parte de baixo como um campinho, e dava manga o tempo todo. Chegava o período, era um pé bem velho, e a gente vê às vezes, né, quem viaja por aí afora, ainda na velhice produz frutos. Não há limite de idades para que a gente continue produzindo frutos, e Deus deseja receber frutos, e mais, né? Ele julga os nossos frutos. Deus julga os frutos que nós produzimos. Se você abrir comigo lá em Jeremias capítulo 6, no versículo 19, você vai ver um versículo interessante, quando ele diz assim: ouve tu a terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos,
porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Deus julga até mesmo os frutos dos nossos pensamentos. O que você tem permitido passar pela sua mente? O que ninguém vê, que ninguém ouve, mas que muitas vezes você maquina, deseja, alimenta dentro da sua mente. Deus julga os frutos dos nossos pensamentos. Ainda em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, Deus julga o fruto das nossas ações. Não são só os pensamentos. Deus vai julgar o fruto das nossas ações. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Ele diz assim: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso é muito sério, né? O que nós fazemos de bom produz bons frutos, mas o que a gente faz de mal, também vai produzir um fruto mal, e a gente precisa estar atento a isso. Quais são as nossas ações? Como eu tenho vivido o meu dia a dia? Como tem sido o meu comportamento, o meu testemunho? Que tipo de fruto eu estou produzindo através das minhas ações? Em Jeremias 21:14, Deus continua dizendo: castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações. Por isso, amados, nós que nos intitulamos cristãos, professos, salvos em Cristo Jesus, precisamos levar muito a sério a palavra de Deus, porque se nós somos de fato cristãos nascidos de novo, a minha vida, a vida de vocês, ela tem que gerar frutos visíveis para o mundo, frutos que glorifiquem a Deus. A nossa atitude, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, ele deve gerar frutos para a glória de Deus. Isso é muito claro quando lá no Evangelho de Mateus, no comecinho das bem-aventuranças, o Senhor diz assim: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Então vejam só a importância de nós produzirmos bons frutos através da nossa vida. Senão eu estou servindo para quê? Se a minha vida não está produzindo bons frutos, ela está servindo para quê nessa terra? E os frutos devem glorificar a Deus. A glória nunca pode ser trazida para nós. Aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós produzimos, deve glorificar a Deus. E a conclusão que a gente chega é que a nossa vida, de uma forma ou de outra, ela produz frutos, ou bons ou ruins. E nós seremos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Jesus diz isso pelo menos 2 vezes, né? Em Mateus capítulo 7, do 15 ao 19, ele está falando a respeito dos falsos mestres. Mateus capítulo 7, do 15 ao 19. Acautelai-vos dos falsos profetas, ou falsos mestres, dos falsos ensinadores, ou falsos pastores, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. E depois lá em Mateus 12:33, ele diz novamente: porque pelo fruto se conhece a árvore. A nossa vida é um espelho dos outros, principalmente nós que somos cristãos. Muitas pessoas estão de olho na nossa vida, no ambiente de trabalho onde você está, no seu dia a dia lá fora. As pessoas estão olhando para aquilo que nós, que somos cristãos, estamos fazendo, para o nosso comportamento, para a nossa honestidade,
para o nosso testemunho, para o nosso jeito de falar. E não só as pessoas. O diabo e os demônios estão de olho também naquilo que nós fazemos. Eles estão de olho nos nossos frutos, procurando as brechas aonde ele pode usar a nossa vida. Então veja como é séria essa questão de produzir bons frutos. Aliás, João Batista, na sua pregação, ele diz assim: o machado está posto aonde? Na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, versículo 10. Veja só, se nós somos árvores, que terrível é imaginar um machado posto na raiz dessa árvore. Por outro lado, se nós formos a boa semente, que caiu em terra boa, Deus espera algo da boa semente. Ele diz que ela deve produzir 100, 60, 30 por 1. Uma semente, 30 frutos. Glória a Deus. Uma semente deu 60 frutos. Deu 100 frutos, né? Você planta um grão de milho, e um grão de milho vai dar um pé de milho, uma árvore, uma pequena árvore de milho. E essa pequena árvore de milho vai dar algumas espigas de milho. Se você, no tempo certo, pegar as espigas e contar quantos grãos tem cada uma, você vai imaginar o quanto que aquele pequeno grão produziu. Assim deve ser a nossa vida. Quando estamos cheios da presença de Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, naturalmente a nossa vida vai produzir frutos. Vai produzir muito mais do que 100 por 1. E é isso o que Deus espera de nós, que a gente produza bons frutos. E a gente pode ir um pouco mais além. Quando Jesus está voltando de Betânia com seus discípulos com fome, ele vê de longe uma figueira bonita, frondosa, cheia de folhas, e ele vai até aquela árvore que estava cheia de aparências, e ele não encontra ali um figo sequer. E o que é que ele diz? Aquela árvore no dia seguinte estava seca até a raiz. Nós precisamos produzir frutos, porque o nosso Senhor vem procurar frutos em nossa vida. Para refletir nisso. O Senhor Jesus vem e procura frutos em nós. Ele deseja se alimentar desses frutos, do que nós estamos fazendo. Por outro lado, tem uma outra figueira lá em Lucas, capítulo 13, do 6 ao 9. Essa figueira também é um detalhe interessante, porque, vejam só, Lucas capítulo 13, de 6 a 9. Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que ele disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano até que eu escave ao redor e ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, manda cortá-la. Esse texto ele é bem curioso, porque a gente vê aqui também a figura de um intercessor. O dono da terra, 3 anos procura fruto na figueira, nada de fruto, manda cortar. Mas o trabalhador, ele diz para o dono: olha, deixa eu trabalhar mais um pouco, eu vou colocar adubo, vou tratar essa figueira mais um ano. Se ela não produzir fruto, aí se o senhor mandar cortar, a gente corta. O que a gente entende? Deus dá um prazo para a gente produzir fruto. 3 anos aqui é representativo. Aliás, normalmente a gente produz mais fruto logo depois da conversão do que depois de muito tempo. Porque logo depois da nossa conversão a gente está toda, o coração está transbordando de alegria, da presença de Deus, e a gente fala de Jesus para todo mundo, testemunha: olha o que Deus fez na minha vida, convida para conhecer a igreja, vamos lá, vou orar com você. Tem gente que vai orar
é aquele ânimo, aquela alegria contagiante, produzindo frutos. E o fruto mais valoroso que nós podemos produzir para o reino é almas, é a conversão de alguém. E amados, como que a minha vida pode produzir um fruto de conversão? Quando eu me coloco à disposição de Deus para discipular alguém, para falar do amor de Cristo, para evangelizar alguém. E aqui, amados, é algo extremamente sério, porque eu disse essa semana passada, na nossa reunião de oração, que eu fiquei muito triste esse ano, porque é o primeiro ano em que nós não vamos fazer batismo na nossa igreja, porque nós não ganhamos almas, e isso é extremamente sério, porque Deus espera de mim que eu seja um propagador do Evangelho, da Palavra de Deus. Ele não vai mandar anjos para pregarem para as pessoas, mas é através da minha vida, da vida de cada um de vocês, que pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Então, não somente o meu bom testemunho, o meu bom comportamento, a minha forma de viver e de expressar Cristo, mas também as oportunidades que eu tenho de falar de Jesus Cristo para as pessoas, de não ter vergonha de ser um cristão no meu ambiente de trabalho, de chamar para o lado uma pessoa que eu sei que ainda não nasceu de novo, que não nasceu do Espírito, e começar a testemunhar, a levar um plano de salvação ao conhecimento dessa pessoa, com sabedoria do Espírito Santo, e se necessário até dizer, se houver resistência, olha, você não tem muita opção, ou você recebe a Cristo, ou no final da sua vida, você vai ter um fim terrível. Às vezes a gente chega nesse ponto, mas amados, reflita, cada um reflita individualmente. Você evangelizou alguém esse ano? Você está discipulando alguém este ano, nesse momento? Tem alguém que você está trabalhando a palavra de Deus na vida dessa pessoa? Porque esse é o maior fruto que Deus espera que a gente dê. Esse é o fruto primordial que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, porque foi exatamente essa a ordem, não é opção, a ordem que Ele deu antes de subir aos céus, quando Ele diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos obedecido esse ide? Quantos frutos? Talvez a pessoa não veio congregar conosco. A gente teve hoje um testemunho de manhã de duas irmãs que vieram no Café com Fé, e através do convite do Café com Fé, uma se restaurou na igreja que estava afastada, e a outra se converteu e foi para uma igreja fiel à palavra de Deus. Foi um fruto, glória a Deus, né? Não foi um batismo, não crescemos numericamente, né? A gente tem esse sonho, né? Domingo para nós, a gente gostaria que fosse um culto de manhã, um culto à noite, né? A gente tem orado por isso, mas seriamente falando, reflita nisso. Você tem discipulado alguém? Você tem levado alguém ao conhecimento do plano de salvação? Se você não tem feito isso, cuidado com o fruto, ou não vai ter fruto nenhum para apresentar. O apóstolo Paulo, ele ora para a igreja de Filipos, para que ela fosse cheia de frutos de justiça, conversões, almas, né? Ele diz lá em Filipenses capítulo 1, do 9 ao 12, quando ele começa a carta aos Filipenses, ele diz: eu também faço esta oração. Paulo estava orando por isso, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Se nós não evangelizamos e não discipulamos ninguém, está faltando amor no nosso coração, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus.
Essa era uma oração que Paulo fez por uma igreja. E também a igreja dos Colossenses, Paulo faz um elogio no capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Olha o que ele diz: eu dou sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oro por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Paulo estava dizendo, desde o dia que eu visitei, que eu preguei o Evangelho para esse grupo, que formou uma igreja, a igreja de Colossos, na cidade de Colossos, aquela igreja cresceu porque ela existia amor, eles falavam do amor de Cristo para as pessoas, eles evangelizavam, eles saíam falando das boas novas da salvação, e aquela igreja era uma igreja que produzia frutos. Amados, nós temos que melhorar muito, porque nós precisamos produzir esses frutos. Essa responsabilidade não é só do pastor, não é só do conselho, essa responsabilidade não é só dos presbíteros, não é só dos diáconos, essa responsabilidade é de cada um que nasceu de novo, de cada membro. Ovelha gera ovelha, e nós precisamos pôr isso na nossa cabeça e começar a gerar esses frutos, porque no texto base que a gente leu na abertura, o Senhor Jesus, ele é muito claro no que ele está dizendo. Eu sou a videira verdadeira, ele é a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, é o dono de toda a vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e o ramo que está produzindo fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora olha só o detalhe: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós somos ramos e estamos produzindo frutos, para que a gente produza mais fruto ainda, qual é o recurso que Deus nos dá? A palavra. Nós somos limpos pela palavra. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais frutos eu vou gerar através da minha vida, porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela transforma, ela muda, ela vai fazer com que eu seja uma outra pessoa daquilo que eu era antes, e ela vai fazer com que eu produza frutos naturalmente. Por isso ele diz: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, continue assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Esse é o detalhe mais importante para que a gente produza frutos. Se encha da palavra de Deus, a tal ponto que a palavra não caiba mais em você, e você comece a derramar a palavra na vida das pessoas. E isso é produzir frutos, né? Porque permanecendo em Cristo, Ele permanece em nós. Porque o ramo não pode fazer nada sozinho. Nós não produzimos nada se não estivermos ligados à videira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Nós somos os ramos. Nós temos que produzir frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vejam só, né? O ramo que não dá fruto, ele é cortado. Ele está fazendo o quê? Só sugando a seiva da videira e não produzindo nada? Então corta, né? Nós não podemos ser desses ramos, né, que não produzem nada. Está sugando a seiva, se enchendo do conhecimento, da teologia, de tudo que tem aprendido da palavra, e isso é extremamente bom e importante, mas isso tem que gerar frutos. Eu não posso me encher e ficar só, eu engordo e eu não faço nada por ninguém. Eu preciso me dedicar a alguém, ao próximo. Lembra do samaritano? O próximo. Quem é o meu próximo?
quem está precisando ouvir a palavra de Deus, em quem eu tenho acesso, que está no meu ciclo de referência, de pessoas que eu tenho contatos. Nós precisamos olhar isso, amados. As pessoas que estão ao nosso redor, que a gente convive todos os dias, parente, vizinho, amigo, colega de trabalho. O tempo está encurtando. Se essa pessoa morrer de repente sem Cristo, sabe para onde ela vai? Aonde ela vai passar a eternidade? Como é grave isso? Acidentes acontecem em todo o tempo. Essa semana, tragicamente, um jovem de 32 anos da nossa cidade, voltando para casa, tinha mandado a mensagem para a esposa: já estou chegando. Ele entrou com a caminhonete debaixo de um caminhão e faleceu instantaneamente. Acidentes estão acontecendo todo o tempo. Pessoas que nós conhecemos, de repente morrem, e nós perdemos a oportunidade de falar do amor de Cristo para elas. Se a pessoa rejeitou, o problema é dela, mas a minha parte eu fiz. Eu lancei a semente, eu insisti, eu orei por essa vida. Então isso é produzir frutos. A igreja precisa produzir frutos, porque o Senhor vai julgar também entre ovelhas e ovelhas. Você quer ver um texto difícil de digerir? Abra comigo em Ezequiel, no capítulo 34. Olha essa palavra do profeta Ezequiel. Ezequiel 34, do 17 ao 22. Dura essa palavra. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, ó ramos, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta ter bebido as águas limpas, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até espalhardes para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Essa palavra, ela é preocupante, né? Porque ele está dizendo, né, que ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Separar carneiro e bode é fácil, né? É diferente. O carneiro e o bode tem uma característica bem diferente. Mas Deus está dizendo aqui que ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas. E ele fala aqui de algumas ovelhas que estão no seu pasto, ovelhas que estão se alimentando, bebendo a água, né, do seu aprisco. Mas essas ovelhas, elas, além de fazer isso, elas sapateiam no pasto, elas começam a estragar o pasto para as outras. Vai entendendo a comparação, a metáfora. Aí elas bebem a água, mas elas não se contentam, elas sujam a água. As outras ovelhas vão beber água já suja. E elas são gordas, fortes, estão bem alimentadas, elas não empurram as ovelhas mais fracas para fora. Deus me livre dessas ovelhas, né? Pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas e ao invés de trazer, afastam os outros, né? Manda para fora, né? Horrível isso, mas Deus diz: eu vou julgar, porque essas daí não estão dando bons frutos. Esses que falam mal do irmão, briga, levanta contenda, levanta divisões, cheio de invejas, estão ali se alimentando e também estragando o pasto. Isso aqui é terrível para a gente parar para pensar. E aí então, que tipo de ovelha eu tenho sido? Que tipo de fruto eu tenho produzido na minha vida? Eu comecei a ler e a preparar essa mensagem e eu parei para coçar a cabeça várias vezes. Falei: Deus, é isso mesmo que eu tenho que falar? A igreja Manaim precisa produzir bons frutos. Glória a Deus que a gente não tem ovelhas empurrando ovelhas, nem ovelhas pisoteando o pasto, mas nós não estamos gerando ovelhas.
Nós somos ramos ligados à videira e são poucos os frutos, porque a igreja precisa crescer, a igreja precisa multiplicar. Nós devemos ser multiplicadores. Então, amados, não é mais tempo da gente cruzar o braço. Está bom para mim, eu cruzo o meu braço. Não, se está bom para mim, precisa estar bom para os outros. Eu preciso sair fazendo bem. Eu preciso cumprir a ordem que Jesus deu. Eu preciso trazer pessoas, eu preciso convidar pessoas. Nós precisamos receber bem os visitantes. É um desafio para muitas igrejas e para a nossa também. O visitante vem, participa, olha, recebe um abraço e vai embora. A gente morreu aí, não tem um contato, não tem uma continuação. Às vezes a pessoa precisa de uma ligação, de um contato, vem de novo, deixa o seu contato, faça uma amizade na saída do culto, para lá para tomar um café, o chá no final, chama o visitante, vão tomar um café, faz um contato, pega. Entende, amados? Quantas pessoas que passaram pela Manaim esse ano, que nos visitaram e não permaneceram, que poderiam estar recebendo, sendo recebidas como membros. Isso é uma lição para todos nós. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos aprender a ser receptivos, amáveis, a distribuir amor. Ou então a gente vai continuar mais 20 anos com 130, 140 membros. Então o desafio é para a nossa geração e para a geração que está vindo. Então que a gente possa levar para casa com preocupação essa palavra. Que fruto eu tenho produzido? Quando o viticultor vier nessa figueira ou nessa videira, o que ele vai achar de frutos? Tem que ter pelo menos uma meia dúzia de frutos, né? Para matar a fome. Tem que encontrar algum fruto na nossa vida. Ide, portanto, e fazei discípulos, e ensine-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Para a gente terminar, João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha a condicional que tem nesse versículo. Olha a condicional que tem nesse versículo. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vocês entenderam? Porque muitas vezes as coisas que nós pedimos não nos são concedidas, porque nós não estamos dando frutos. O Senhor espera que a gente dê frutos, para que, quando o nosso pedido, sendo um pedido justo diante de Deus, e debaixo da sua soberania, da sua vontade, tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai lhes conceda. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui traz respostas do porquê muitas vezes as nossas orações não estão passando do teto. Nós somos chamados a produzirmos frutos. Nós somos ramos que estão ligados à videira. A videira é Cristo, e se estamos ligados a Cristo, nós temos que produzir frutos. Nossa vida tem que dar frutos, de todos os melhores frutos. Então, amados, nós precisamos começar isso imediatamente na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso testemunho, mas principalmente no trabalhar da nossa vida, para que outros sejam alcançados. Não há coisa mais gratificante do que você ser usado por Deus para a salvação de uma pessoa. A pessoa poder um dia dizer: olha, eu conheci a Cristo através da vida do irmão ou da irmã fulano de tal. Isso é um mérito tremendo, né? Isso vai gerar galardões, recompensas eternas nos céus. Isso gera alegria no nosso coração, porque quanto mais pessoas a gente compreende que a nossa vida foi usada para levar a Cristo, mais a gente se sente cheio e útil diante de Deus. Eu não quero ser chamado de servo inútil.
O servo inútil é aquele que a gente um dia pode pregar sobre isso também, mas é aquele que só fez o que tinha que ser feito, não fez nada além a mais, ou seja, só cuidou da própria vida. Eu cuido da minha vida e está muito bom. Deus não quer que você cuide só da sua vida, Ele quer que você cuide da sua vida, mas que você seja um instrumento para que outras vidas sejam cuidadas. Esse é o chamado do cristão. Esse é o fundamento do cristianismo verdadeiro. Não o cristianismo que a gente vê sendo pregado para satisfação pessoal. Tudo é feito para satisfação pessoal. Os templos estão se tornando mini shoppings para satisfazer a vontade do povo, para agradar o povo. Não está sendo focado o que agrada o coração de Deus, que são almas. Os recursos têm sido investidos para agradar o povo, para encher a igreja de gente que se sinta agradada aqui dentro e se saia cheia, achando que está na boa com Deus. Mas quando o Senhor for lá naquela vida, Ele não acha fruto. É supérfluo, é entretenimento, é passageiro. E Deus não quer nada passageiro, Ele quer algo que permaneça. No texto que nós lemos aqui de João, se você chegar e contar na sua casa, João 15, do 1 ao 8, mais o versículo 16, você vai encontrar 8 vezes a palavra permaneceis. Permanecerem, permaneceis. A permanência somada a estar limpo dia a dia pela palavra de Deus é o que vai fazer a nossa vida ser frutífera. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Música. A palavra, ela pode ter sido provocante, incomodou a nossa vida, incomodou e é para incomodar mesmo. E eu procurei ser bastante brando em transmitir essa mensagem, porque se eu fosse falar dentro da minha natureza humana, eu tinha explodido e falado muito mais coisas e o pessoal ia sair daqui muito bravo comigo. Mas o pastor tem que ser moderado, né? A palavra tem que ser temperada com sal, né? Glória a Deus, a gente vai aprendendo. Mas meu coração se enche de temor, de imaginar que Deus não esteja contente com a minha vida. Eu posso estar satisfeito, mas só de imaginar que Deus não está satisfeito comigo, me enche de temor e preocupação. Muitas vezes a gente pode ver uma igreja bonita, tem todos os recursos, tem provisão, tem frutos até, mas quando a gente olha lá para a igreja de Laodiceia, era uma igreja que tinha tudo, tinha recursos. As pessoas, os líderes daquela igreja, eles se achavam ricos, eles achavam que estavam produzindo bons frutos, eles achavam que estavam no caminho certo, eles eram sinceros, eles achavam que eles estavam fazendo tudo certo, a igreja de Laodiceia. Mas aos olhos de Deus, aquela igreja era miserável, pobre, cega e nua. O Senhor não estava achando frutos naquela igreja. E pior ainda era a igreja de Sardes, porque Sardes era uma igreja que tinha o nome, que estava viva, mas a palavra diz, aos olhos de Deus, ela estava morta. Pior que Laodiceia. Ou mais ou menos, o destino ia ser o mesmo. Ao passo, amados, que nós estamos ainda no tempo da igreja, no tempo da graça. E nós somos a igreja hoje. E essa palavra vem realmente para incomodar o meu coração, o nosso coração, o coração da liderança. Porque nós precisamos produzir frutos. A igreja tem que gerar frutos.
Nós temos que ganhar almas para o reino, não para nós, não para a nossa glória. O intuito não é ter uma igreja com 1000 membros para dizer: olha, minha igreja tem 1000, 10.000, ó, o nome da minha igreja. Não, o intuito é para o reino. Maldito o homem que gera para o seu próprio orgulho. Então, vamos orar e pedir a Deus. Primeiro, uma oração pessoal: Senhor, eu quero produzir frutos. E depois, uma oração pela igreja Manaim. Nós, como igreja, precisamos produzir fruto. E na unidade dessa oração, eu creio que Deus opera, porque Ele opera na unidade. Quando há um pensamento, mesmo pensamento, dirigido pelo único Espírito, Deus estabelece através da oração, porque a oração é o que vai estabelecer a ligação do natural com o espiritual. O que está ligado na terra, ligado no céu. Então eu convido cada um de vocês a orar nesse momento. Primeiro pela própria vida. Espírito Santo, me ensina, me ajuda a produzir fruto. Não sei como é, o Espírito Santo vai te ensinar. E depois nós vamos clamar por essa igreja. Nós vamos ter um tempo de clamor pela igreja Manaim, para que gere frutos. E se o irmão intercessor e intercessora quiser andar pela igreja, profetizando com a palavra profética, Deus, gera vida nessa igreja. Nós não estamos lançando profetado, gera vida. Você está orando dentro da palavra de Deus, você está pedindo o que Deus quer fazer. Vamos nos colocar todos em pé e levantar esse momento de oração. Senhor, bendita é a tua palavra, bendito é o Senhor que nos instrui e abre os nossos olhos com a tua palavra. Ajuda-nos a sermos árvores frutíferas que produzam frutos bons, frutos de justiça. Porque nós sabemos que o Senhor vai julgar até o fruto do nosso pensamento, das nossas ações. E o Senhor vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Mas nós queremos estar do lado daquelas que produzem frutos, que geram vidas. Ensina-nos, ensina-me, ó Deus, a produzir bons frutos. Ajuda-me, ó Espírito Santo, a produzir bons frutos. Limpa os ramos, Senhor Deus, os ramos que estão ligados à videira verdadeira. Nós somos os ramos. O Senhor nos tem limpado pela tua palavra. O Senhor nos tem limpado pela tua palavra, tem limpado a nossa mente dos enganos, das heresias. Nós temos recebido uma palavra viva, verdadeira, eficaz. Então nós precisamos gerar frutos, porque o Senhor tem nos dado a limpeza. O Senhor tem sido o viticultor que tem nos podado, nos trabalhado para que a gente dê mais frutos. E Pai, eu oro agora pela igreja Manaim. Nós estamos caminhando para 20 anos de ministério. Eu sei que nesses 20 anos muitas vidas foram alcançadas, muitas almas foram alcançadas. Eu sei, ó Deus, que mesmo lá na Turquia, almas têm sido alcançadas através do ministério dos nossos missionários. E esses frutos também redundam em bênção para a igreja Manaim. Eu oro agora por essa igreja, que o Senhor faça dela uma grande colheita de almas. O Senhor capacite cada membro dessa igreja a gerar frutos. Que essa igreja gere frutos para o reino. Em nome de Jesus Cristo, na unidade de fé e um só Espírito, eu profetizo vida nesse lugar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo uma igreja que vai gerar vidas. Nós vamos gerar vidas em nome de Jesus Cristo. Cada membro dessa igreja, cada ovelha dessa igreja vai gerar
nós somos essas árvores plantadas junto à corrente de águas. O Senhor nos plantou junto às águas vivas, purificadoras. Por isso, a nossa vida tem que produzir frutos, naturalmente vai gerar frutos. Por isso, Pai, capacita cada um aqui a gerar os frutos. Gera amor do nosso coração pelos perdidos. Gera amor do nosso coração por aqueles que nós sabemos que ainda não foram alcançados. O primeiro passo é começar a orar por essas vidas e pedir a Deus que elas sejam convencidas do pecado, da justiça, do juízo. É orar e pedir a Deus para que remova a cegueira que o inimigo tem colocado, para que resplandeça sobre essas vidas o Evangelho de Jesus Cristo. Mas quem vai pregar o Evangelho? Quem são os enviados? Eu e vocês. Nós somos os enviados a pregar o Evangelho. Nós somos geradores de vida. Por isso, no nome de Jesus Cristo, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de esterilidade espiritual desse lugar, dessa igreja. Todo espírito de esterilidade, toda ação das trevas que tem impedido o crescimento, toda ação do maligno que tem impedido dessa igreja dar frutos para o reino, de gerar almas, seja através da preguiça, da acomodação, da indiferença, em nome de Jesus, seja repreendido. Que o Senhor opere nesse lugar, na vida de cada membro, de cada irmão, cada irmã, o mover do Teu Espírito Santo, para que desperte os nossos corações, para que nós sejamos semeadores da Tua Palavra, para que cada um de nós sejamos propagadores do Teu Evangelho. Usa a minha vida, Senhor. Diga isso em voz alta para você mesmo. Usa, Senhor, a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa a minha vida. Que eu não seja reconhecido como um servo inútil, estéril, mas eu seja como aqueles a quem o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai. Senhor, abençoa a igreja Maranhão, abençoa as famílias dessa igreja, abençoa as vidas que congregam aqui, abençoa os visitantes que têm passado por aqui. Senhor, abre as portas dessa igreja para novas famílias, para jovens, para adolescentes, para crianças. Abre a porta dessa igreja para que os nossos ministérios fiquem repletos de vidas alcançadas, famílias que estejam sendo edificadas na palavra, consolidadas na palavra. Senhor, esse é o meu clamor, o clamor que eu faço como pastor dessa igreja, enquanto o Senhor me mantém nesse ministério, para que o Senhor, em graça e misericórdia, o Senhor opere vidas aqui, o Senhor nos faça geradores de vida, o Senhor faça cada membro dessa igreja um gerador de vida, um propagador de vida. Por isso eu oro para que o Espírito Santo abra a nossa boca e nos dê sabedoria. A palavra seja lançada com intrepidez e com ousadia. Em nome de Jesus, todo espírito que impede a propagação da Tua palavra caia por terra. Em nome de Jesus. Não há covardes aqui. Há soldados de guerra. O Senhor nos vê como soldados e quer nos enviar para esse campo de batalha que é o mundo, para que nós tragamos vidas para Ele. Por isso, em nome de Jesus, que venha pelo Espírito de Deus uma unção de ousadia, de intrepidez e de sabedoria sobre as nossas vidas, Senhor. Seja o nosso clamor ligado na terra, ligado nos céus, em nome de Jesus.